Feira na casa do Senhor, né, louvando e adorando o nome dele. E que bom que você veio, que bom que você está aqui. E vamos começar o nosso culto orando, curvando as nossas cabeças, e vamos pedir Deus direção durante esse culto para que Ele possa estar fazendo presente e falando aos nossos corações. Oremos. Pai querido, Pai de amor, Deus de infinita bondade, muito obrigada pelo Teu amor, pela Tua paz, pelo dia em paz que o Senhor nos concedeu. Obrigada, Jesus, por cada vida que está aqui, que o Senhor possa estar abençoando grandemente e seja, Jesus, tomando conta de nós, que nosso culto seja para a honra e glória do Teu nome. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou começar o culto aqui falando do aviso do culto das mulheres, né, que vai acontecer dia 16/7, sábado, às 7h30, aqui na igreja. Então, convida aí a mulherada, familiares também, para estar aqui presente. E é um momento muito precioso, né, das mulheres estarem juntas, reunidas. Bom, nós estamos aí no mês de missões estaduais, né? Domingo já foi falado, já foi cantado o hino oficial. E eu peço que Jordan coloque o tema e a divisa para a gente estar falando aí. O tema é Jesus, o caminho, a verdade e vida. Vamos todo mundo recitar? Aqui, ó, tá aqui na frente, ó, para facilitar. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vamos de novo? Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E a divisa se encontra em João 14,6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, glorificar o nome dEle, declarar que Ele é o nosso único caminho. Amém? Vamos cantar com alegria, com entusiasmo, porque nosso Deus vive.
comigo e eu vou começar. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram falar? E como ouviram se não houver quem pregue? Como pregação, se não forem enviados? Como será escrito? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Amém, glória a Deus. Este momento você tem a oportunidade de entregar os dízimos e as ofertas até ao altar do Senhor. E se tiver algum diácono de plantão que esteja aqui na frente recolhido. Nós vamos estar cantando o hino 410, Felicidade no Serviço. Senhor maravilhoso, Pai eterno Deus, obrigado, Senhor, mais um dia na Tua presença, Senhor, adorando o Teu santo nome. Obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai, porque nesse dia o Senhor nos deu a vitória, mais um dia, Senhor, de vida, Deus. Abençoa todos os dízimos e ofertas, Senhor, entregados no Teu altar nessa noite. Abençoa aqueles, Senhor, que também não podem entregar, Senhor, mas que abençoa cada vida de cada um. Continue falando nos corações. Abençoa a palavra, Senhor, que será ministrada nesta noite, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, agora nós vamos passar pelo momento de oração. Vários pedidos, foram feitos aqui na igreja, feitos com Juliana e também aqui no grupo. E eu vou começar com o Adriano, que ele agradece a Deus por estar trabalhando em uma empresa com registro na carteira. Irmã Eusiane, ela pede oração pela vida do irmão Dione e pela vida da casa dela, da família, para que Deus possa estar livrando dos
perigos. A irmã Kelly, ela pede oração para a recuperação do seu pé e pela vida dos seus filhos, George e Maria Eduarda. A irmã Roseli agradece a Deus as orações, né, da igreja por Nadirana e Roberto, que tiveram Covid, mas graças a Deus estão bem. Agradece também pela vida de Isabelle, que concluiu e encerrou o primeiro semestre do curso de arquitetura, e por Débora, que concluiu 50% do curso de odonto. E também ela pede oração pela amiga, que ainda está fazendo exames para diagnosticar uma tosse. O nome dele é José Bento. Eliana, ela pede oração pela recuperação da cirurgia, né, que ela fez, pelo filho também, que testou positivo para a Covid. Nete, ela pede oração para o irmão Ronaldo, que vai fazer uma cirurgia. E Lélia também agradece a Deus por mais um ano de vida que ela está concedendo. Irmão Marcos Marques pede oração pelas famílias da igreja. A irmã Nilzete, ela agradece aos irmãos da igreja que intercedeu pelo filho. Ele garantiu vitória garantida, né? Que nosso irmão Bruno está fazendo medicina. Irmã Mara, ela pede oração aos irmãos que continuem orando, né, pela recuperação de Reinan. E irmã Roseli, ela pede a Deus para que seja orando aí pela campanha de missões estaduais, né, e pelo levantamento de oferta aos missionários. Irmã Cleilde, ela pede oração por um tio que está com câncer de pulmão, um estágio bem avançado, e vai começar a fazer quimioterapia amanhã. Irmã Rose pede oração por Júnior, que vai fazer uma cirurgia na vesícula, para que Deus possa estar abençoando. Irmão Jordan, ele pede oração pelos necessitados, as pessoas que sofrem com mal de depressão. Pede oração também pela mãe, que vai fazer alguns exames e em breve vai realizar uma cirurgia, para que tudo ocorra bem. A irmã Joélia, ela pede oração por o irmão dela, chamado Júnior, precisa fazer uma cirurgia de coração, para que Deus possa estar direcionando. Irmão Adson, ele pede oração pela viagem que ele vai fazer, o Espírito Santo, né, amanhã, para que Deus possa estar abençoando. Calmeci agradece aos irmãos e a Deus que oraram em favor da saúde, né, dele. Fez uma cirurgia essa semana e Deus tem cuidado e sustentado. Irmão Poli agradece também as orações dos irmãos sobre a sua saúde. E irmã Cida agradece também a Deus, porque ela está bem, né? Ela pegou Covid, mas está bem e agradece aos irmãos pela oração. E Raquel, ela pede oração pela família, pela recuperação do seu pai, né, Nordélio, e pede oração por Dona Nenzinha, que está passando por situação difíceis de ameaça. E também a favor de Dário Almeida, que foi atropelado, e mais ou menos há um mês está sendo hospitalizado, aguardando a recuperação e uma cirurgia que ele irá fazer. E aqui foram os pedidos que os irmãos fizeram. Um pedido foi da irmã Maridalva, que ela agradece aos irmãos, gratidão a Deus pela recuperação do Covid, agradece aos irmãos, né, pela oração. Outro pedido foi orar pela saúde de Ademir Avani, dificuldade de conseguir diagnóstico, ou seja, eu acho que está com dificuldade, né, de descobrir a causa. E outro pedido é orar por Gabriel, criança que mora em São Paulo e está precisando de uma vaga na UTI para realizar uma cirurgia no cérebro. E outro pedido Lara pede oração por sua prima Joana. Então, foram esses os pedidos, meus irmãos. Eu peço que vocês estejam ajoelhando, orando, clamando ao Senhor. Vários pedidos aí, né? Vários pedidos de pessoas que são Covid, enfermidades, para que Deus possa estar cumprindo a vontade dEle e fazendo o querer dEle. Então, esteja orando, ajoelhando ao Senhor, clamando a Ele. E logo após, o pastor está com a palavra.
Pai querido, Pai de amor, Deus de infinita bondade, obrigado, meu Pai, por nós estarmos ajoelhados, clamando ao Senhor. Abençoa cada pedido que foi feito aqui, que o Senhor, Deus, possa estar tendo misericórdia, cumprindo e fazendo a Tua vontade, o Teu querer, meu Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar tocando a vida de cada irmão que fizeram os pedidos. Que o Senhor, Deus, possa estar passando a Tua mão saradora. E que o Senhor, Deus, possa estar com essas pessoas, Jesus, sustentando cada dia mais. E seja abençoando, Jesus, o Teu povo, fortalecendo a fé. Que o Senhor, Deus, possa estar nos abençoando, nos sustentando cada dia mais. Muito obrigada, Jesus, pelo que Tu és. Muito obrigada pelo dia abençoado. E que o Senhor, Deus, possa estar abençoando as nossas vidas a cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Pastor, se volta com a palavra. Graça e paz, meus irmãos. Quero somente registrar aqui, meus irmãos, estamos sem a internet e talvez os irmãos que estão aguardando o link vão ter a gravação do culto desta noite para estar acompanhando depois. Os irmãos estão aqui, sejam todos bem-vindos, que Deus continue fortalecendo cada um. Quero rapidamente, meus irmãos, antes de começar a exposição da palavra, quero fazer 2 agradecimentos. O primeiro agradecimento, meus irmãos, essa semana nós vamos concluir o pagamento da mesa de som. Então, quero agradecer a Deus, primeiramente, também os irmãos. Então, essa mesa foi vários irmãos, voluntariamente. Sabemos que, às vezes, durante um período longo, de 12 meses, alguns, às vezes, vão esquecendo, isso faz parte do processo, mas a igreja honrou o compromisso e agradecemos também os irmãos de uma maneira tão bondosa. Conquistamos então para alcançar o valor da mesa, a mesa de som, a mesa moderna, e eu quero agradecer a Deus por isso. Segundo obrigado, meus irmãos, é a comissão do almoço, a comissão que está aí dando um apoio ao acampamento, para que possamos, então, estar reformando o acampamento que é nosso, que é da igreja, e nós não podemos deixar que o tempo vai deteriorando e vai acabando com tudo. Então, nós precisamos estar atentos, e por essa razão, o almoço, domingo, eu quero agradecer à comissão pelo trabalho, pela cooperação, a colaboração da equipe na cozinha, e na igreja tem essa vantagem que são várias pessoas que têm essa habilidade da cozinha, esse dom. Então, louvamos a Deus pela vida da irmã Cimeia, Adilande e outros que fizeram parte da equipe aí, e também os irmãos que doaram e também compraram o ingresso, né? Então, essa é uma forma também para estar ajudando. Então, quero agradecer em nome da igreja essa ação, para que em breve possamos estar reformando ou iniciando a reforma do acampamento, né? Tá, muita coisa, o acampamento tem uma instalação ainda bastante antiga, e nós precisamos, então, pelo menos dar o primeiro passo, começando aos poucos, para dar uma melhorada. Quero lembrar também aos irmãos, ontem foi feita uma sugestão, e essa sugestão está sendo acatada, e queremos, então, estar informando aos irmãos. Muitos irmãos que estão nos pequenos grupos multiplicadores, considerando esse momento da Covid-19, que ameaça novamente a saúde dos irmãos, então a solicitação, o pedido para que no final do encontro os irmãos cancelem o lanche, e durante o encontro que os irmãos estejam de máscara, em um lugar menor, em uma sala, né? Abra então as janelas da casa onde vai estar hospedando, para que assim possamos então estar fazendo o trabalho, mas sem estar comprometendo a saúde de todos. Aquele grupo que está impedido de reunir presencialmente, os irmãos poderão fazer o encontro virtual. Então, às vezes, tem alguns aí no grupo que foram infectados, então poderão
usar então um momento para o encontro virtual, para não perder a comunhão e a sequência do trabalho. Então isso fica nesse momento registrado, e assim então nós estaremos informando os demais irmãos amanhã sobre, durante esse período, a gente está tendo esse cuidado, cuidar uns dos outros, nesse tempo difícil que estamos vivendo. Lembra aos irmãos que próximo domingo eu estarei em Cumburuxatiba celebrando a ceia com os irmãos lá. Nós temos celebrado a ceia lá durante a semana, e muitos irmãos têm sido impedidos de participar da ceia por causa do trabalho. Então nós estaremos domingo lá para celebrar a ceia com aqueles irmãos lá, e então quero já deixar isso informado aos irmãos, a nossa ausência próximo domingo aqui no culto da igreja. Irmãos, vamos abrir então a Bíblia aí, o Evangelho de João, capítulo 14. Ok, deixa aí, Jordan. Então aí, meus irmãos, é o tema da campanha de missões estaduais deste ano, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, está em João 14, versículo 6. Só que, agora à noite, eu estarei caminhando com os irmãos, do versículo 1 até o versículo 4, nós vamos primeiro estar conhecendo o capítulo 14, para depois entrar no tema do versículo 6. Então, eu quero caminhar com os irmãos hoje apenas do versículo 1 até o versículo 4, e aí depois nós estaremos dando uma visão mais clara do texto para chegar em João 14, 6. Se você não leu ainda o capítulo 14 de João, vale a pena você ler, fazendo 3 destaques importantes. Dentro do capítulo 14, quando Jesus começa do versículo 1 até o versículo 4, entra Tomé. Então é isso que eu quero que você preste bem atenção. Depois nós estaremos fazendo uma reflexão sobre esses 3 personagens que surgem dentro do contexto. Então você tem a indagação de Tomé, depois você vai ter a questão de Filipe, e depois você vai ter a questão de Judas, que a Bíblia vai dizer que não é o Iscariotes. Então, no capítulo 14 de João, Jesus vai abordar o assunto do Pai, o próprio Jesus e o Espírito Santo, que ele vai ter uma promessa de não deixar os discípulos órfãos. Só que 3 personagens estão dentro do capítulo 14, alinhavando o diálogo com Jesus. Então você tem Tomé, Filipe e Judas, não Iscariotes. Então isso só para a gente ter uma curiosidade, meus irmãos, para compreender o texto, não de uma forma isolada do versículo 6. Então o versículo 6 já é uma resposta de Jesus à pergunta de Tomé. Então, isso a gente precisa, então, estar aprendendo primeiro do versículo 1 até o versículo 4, aí depois a gente vai caminhando no 5 a chegar ao 6 e até o final do capítulo aí, posteriormente. Muito bem, vamos começar então aí, Jordan. Eu gostaria então que os irmãos, por favor, lessem aí, todos juntos, vamos lá? Irmãos, imagine alguém, próprio Jesus vai dizer, a minha alma está aflita, está angustiada. Jesus está chegando ao momento onde ele seria traído, negado, e os discípulos iriam abandoná-lo. Esse é o contexto de João 14 mesmo. Por isso que Jesus, nesse momento, ele vai estar confortando os discípulos. Então, não se perturbe o coração, é uma palavra de ânimo, de encorajamento, é um momento que Jesus, ele abre mão do sofrimento pessoal dele, psicológico dele, do coração dele, para confortar os discípulos que estão em desespero. Bem, Jesus, então, quando ele fala que está indo para o Pai, isso acendeu uma luz de alerta na cabeça dos discípulos que eles ficariam sozinhos,
solitários. É por isso que no capítulo 14, quando vem a promessa do Espírito Santo, Jesus vai dizer: não deixarei vocês órfãos, por essa razão, porque Jesus está fazendo uma despedida. Toda despedida, meus irmãos, é triste, toda despedida é uma ausência, toda despedida é uma saudade. Então isso causou um pesar, uma lamentação, um sofrimento para os discípulos. Dentro desse contexto, Jesus agora está confortando os seus discípulos, dizendo: não se perturbe o coração de vocês. Para vocês não se perturbarem, vocês precisam crer em Deus. Crendo em Deus, vocês também vão estar crendo em mim. Então essa é a razão do versículo 1. Eu quero agora mostrar, meus irmãos, algumas outras traduções, para os irmãos perceber que a palavra que Jesus usa, perturbar, é uma palavra forte. O coração está acelerado. Aqui é como se fosse hoje usar a linguagem que o coração está ansioso, ele está em desespero. Então aqui nós precisamos estar usando noutras versões para compreender melhor o sentido do texto. Vamos lá. Almeida, que é editada e corrigida, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Então aí já Almeida corrigida já está mostrando que esse turbar aí é um sentido de entrar com o coração em desespero. O coração está completamente acelerado, está sentindo a sombra da solidão. Na nova versão transformadora, a NVT, diz o seguinte: não deixem que seu coração fique aflito. Observe então que as versões, meus irmãos, eles vão gerando um momento de você perceber a tensão que os discípulos estavam. A King James atualizada diz o seguinte: não permitais que o vosso coração se preocupe. A preocupação exagerada acelera o coração. Na nova tradução da linguagem de hoje, não fiquem aflitos, desesperados. Na nova Almeida atualizada, que o coração de vocês não fique angustiado. Ou seja, no momento que nós estamos vivendo essa pandemia, essa variante que incomoda muitos irmãos novamente, a chikungunya e outros momentos, você entra em um sinal de alerta. Você começa então a ter o coração acelerado. Você já fica preocupado, já fica angustiado, fica aflito. Porque isso impede a sua vida, o seu ir e vir, impede de você estar em um culto, impede você de estar numa escola, impede você a tudo isso. Agora imagine os discípulos recebendo de Jesus um momento de despedida e olhando o cenário que Jesus foi traído, está sendo traído por Judas, vai ser negado por Pedro, e ele estaria então indo para o Getsêmani, depois aí o julgamento e a crucificação e a morte. É um momento de pavor, um momento de desespero. Então é nesse momento, meus irmãos, antes de chegar, o versículo 6, que Jesus é o caminho, ele primeiro conforta. Todo o conforto é para mostrar que Jesus ele vai preparar o caminho, e o caminho é ele, para que os discípulos não ficassem desesperados. A aplicação para nós hoje, meus irmãos, nesses dias difíceis que vivemos, nós precisamos então estar crendo nas promessas do Senhor. Creia em Deus, creia também em mim. Essa maneira de crer no Senhor é confiar nele, depositar nele, é perceber que qualquer situação de adversidade, de sofrimento, de solidão, nós jamais vamos deixar de ter a presença de Deus no nosso meio, na nossa vida, na nossa caminhada. É isso que nos dá segurança em meio às dificuldades que estamos vivendo nos dias de hoje. Agora, meus irmãos, vamos para o versículo 2,
eu gostaria novamente que os irmãos lessem, por favor, aí. Vamos lá? Bem, esse texto, meus irmãos, nós usamos muito no momento de culto fúnebre, os velórios. Palavra de consolo, de conforto, de encorajamento. Mas aqui o texto está mostrando uma promessa para os discípulos que estavam desesperados, que precisavam crer em Deus, crer também em Jesus, e que essa promessa de na casa de meu pai há muitas moradas, então isso estaria confortando os discípulos. Aqui, meus irmãos, gera um grande conflito de interpretações. São várias interpretações que tem aqui, mas eu quero me deter apenas em duas, que é chamada as duas interpretações dentro do meio evangélico, do meio protestante. Qual é a primeira interpretação aqui? Muitos intérpretes no meio do evangélico entendem que na casa de meu pai aqui está dizendo de habitação de Deus, o céu. Então aqui seria o lugar celestial, um lugar onde Deus está. Então a promessa para os discípulos em desespero, apontando para o futuro, o céu seria um lugar onde não teria dor, tristeza e nem sofrimento. Então, essa é uma interpretação que muitos evangélicos compreendem, de que essa casa do meu pai é um lugar chamado de céu, onde Deus habita, onde Deus está. Para outros evangélicos, um outro grupo, entende que na casa de meu pai, a palavra casa aqui, ela tem dois significados. Tem um significado de casa alvenaria, um lugar, um local, mas casa também tem um sentido figurado de família. Então, nesse aspecto, meus irmãos, aqui, casa do meu pai, não seria o lugar, mas seria a presença, a relação com Deus. Por quê? Se Jesus ainda estava vivo, ele iria ser julgado, morrer, e depois que ele iria subir para o céu, logo a promessa ela ia cumprir posteriormente. Mas aqui, quando o contexto do capítulo 14 vai mostrar a vinda do Espírito Santo, nesse momento, então, que essa presença do Espírito Santo passaria a habitar no nosso corpo, que é o templo do Espírito. Logo, quando Jesus diz, estarei com vocês todos os dias até a consumação do século, essa presença ela começa no momento que nós nos convertemos, aceitamos a Cristo como nosso Salvador e Senhor. Então, as duas interpretações, meus irmãos, elas poderão então estar relacionadas aí. Há uma esperança de um local, mas há uma presença dentro do relacionamento com Deus. E quem vai abrir esse caminho, tanto para o céu, como para o relacionamento com Deus, é o próprio Jesus, do capítulo 14, versículo 6. Então, quando Paulo diz que há só um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem, então logo nós vamos perceber que Jesus, ele é tanto o caminho para o céu, quanto ele é o caminho para a relação próxima e íntima com Deus. Então, as duas interpretações, poderemos, então, estar aceitando aí tranquilamente. É só para que os irmãos compreendam que, às vezes, o texto parece ser simples, mas que ele causa várias interpretações. Isso para a gente ter um entendimento claro disso aí. Então, agora, meus irmãos, o texto está mostrando assim, na casa de meu pai, ou no céu, ou a relação com Deus, há muitas moradas, dizendo o seguinte, olha, não é somente para mim não, para vocês também, muitas moradas aqui, meus irmãos, em outras versões está dizendo vários aposentos, vários quartos, alguns então chegaram ao ponto de deduzir que eram um BNH, né? Um Banco Nacional de Habitação do Céu,
não é essa a ideia. Então, aqui na casa de meu pai há muitas moradas, porque há várias pessoas que vão estar dentro dessa família, dessa relação com Deus. Então, por exemplo, João mesmo, ele vai olhar da ilha de Patmos que há várias línguas, várias nações, de várias etnias. Então, são pessoas de todos os lados, todas as nações. E aí Jesus então disse, se não fosse assim, eu lhes teria dito e vou preparar lugar para vocês. Então, ou seja, Jesus ele está mostrando que através dele vai ser um caminho para o céu, mas um caminho também para a relação com Deus. É ele que vai preparar no momento ele chegar ao ponto de dizer está consumado, está concluído a obra de redenção, vocês agora têm acesso ao Pai através de mim. É isso que Jesus estava dizendo aos discípulos que ele iria preparar. Por isso, meus irmãos, que a carta aos Hebreus vai deixar um texto muito claro dizendo que Jesus ele entrou de uma vez por toda no Santo dos Santos. E agora, nesse momento, nós temos o acesso ao Pai, porque o véu foi retirado, foi removido. Só para os irmãos terem uma ideia, nessa segunda interpretação, João 14, 23, diz o seguinte, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada, ou seja, faremos nele morada. Claro que Deus não é uma casa, claro que Deus não é um lugar, então fazemos nele morada, fazemos então nele agora uma relação de aproximação, de estar em comunhão com Deus Pai através de Jesus. Na NVT está dizendo para morar nele. Então, meus irmãos, morar nele ou faremos nele morada significa você pertencer a ele, você está ligado a ele, você está junto dele, está próximo dele, e você só vai fazer isso através de Jesus, que é o caminho para chegar até Deus. Então, desta maneira, meus irmãos, fica o texto um pouco mais claro, que há uma possibilidade, tanto a questão da casa de meu pai, de um lugar, como a casa de meu pai, uma relação de presença dentro da família. Então, a palavra aí poderia estar dizendo claramente que nós seríamos o templo do Espírito Santo e que agora ele vai estar habitando no nosso coração, governando a nossa vida, dirigindo os nossos passos. Desta feita, nós então teremos a compreensão exata de que quando você entender que Jesus é o caminho, você está percebendo que Jesus ele vai resolver o problema do seu desespero, está dizendo, não fique aflito, não se desespere, não fique angustiado, não fique desesperado. Então, Jesus está nos acalmando em meio às tempestades da vida. Mas, ao mesmo tempo, Ele, então, nos coloca diante de uma promessa, creia em Deus, creia também em mim. Então, essa relação de Jesus com Deus é que Ele vai se apresentar no capítulo 14, tanto para Tomé como para os demais discípulos. E agora, no versículo 2, ele então está mostrando uma outra promessa. Na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, tem lugar para muitas pessoas que vocês não imaginam, não é somente para mim. Eu estou indo preparar lugar. Estou agora abrindo o canal. O pastor Leandro Peixoto, da Segunda Igreja de Goiânia, ele faz uma interpretação aqui interessante. Significa dizer que nós estamos perto da janela, mas a porta ainda não foi aberta. Jesus, como a porta, é Ele que vai abrir e dar acesso ao Pai. Então, desta maneira que Ele está dizendo que eu estou indo, eu vou preparar lugar, porque aonde eu estiver, vocês também estarão juntos comigo. Então, é esse acesso a Deus Pai através de Jesus. Então, meus irmãos,
O João 14, 23, faremos nele morada, para morar nele, faz sentido na questão da relação com Deus através de Jesus, através então de pertencer a Ele. Agora vamos para o versículo 3 agora, meus irmãos. Eu gostaria que os irmãos continuassem lendo, por favor. Então aí, meus irmãos, aí se Jesus então está dizendo, se eu for e vou preparar lugar, eu vou voltar, eu vou levar vocês para mim. E aí então vem, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, a ideia da interpretação, tanto da questão do céu, como da questão relacional, que Jesus vai estar presente, a promessa no capítulo 14, através do Espírito Santo. Então, por isso que ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos séculos. Então, a presença de Jesus, você não tem um lugar, por isso que ele disse, olha, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, não é em Samaria, não é em Jerusalém, Deus é espírito. Então, você não tem apenas o templo para encontrar o Senhor. A sua vida já é o lugar do encontro com o Senhor, é o templo onde o Senhor, ele começa o encontro na sua vida. Então, não há essa ideia de um local aprisionando a presença do Senhor. Então, por isso que ele está mostrando claramente, olha, vocês precisam crer em Deus, crer em mim, há uma promessa, na casa de meu Pai há muitas moradas, e queremos então agora, vocês vão fazer morada nele, ter a presença dele constante, e agora, sabendo que eu estarei com vocês todos os dias, e aonde eu estiver, vocês vão estar também. Então, é essa presença de Jesus, através do Espírito Santo, que ele vai dizer que não vos deixarei órfãos, eu vou voltar. E essa volta, tanto agora a chegada do Espírito Santo, como a volta escatológica, chamada parousia, a volta de Jesus, quando ele buscar a sua igreja. Então, meus irmãos, antes de chegar ao versículo 6, que ele é o caminho, nós precisamos entender como está o nosso coração. Será que se o nosso coração, o Senhor está trabalhando, e nós estamos crendo nele mesmo, descansando nele, não obstante os problemas, as dificuldades que estamos atravessando? E se há uma promessa de crer nele, e há promessa de um lugar, ou uma relação direta com ele, então eu não posso entrar em dúvida da minha relação com o Senhor. E terceiro, sabendo que o Senhor, ele prometeu de estar preparando detalhadamente toda a nossa vida para estar com o Senhor eternamente. Tanto há aqui, é por isso, meus irmãos, que a nossa vida eterna, ela não começa depois da morte. A vida eterna começa na hora que você aceitou a Cristo como Salvador, porque Ele é vida, Ele vai dizer claramente nisso. Então, a vida é injetada na outra vida. Então, você aceitou a Cristo, você saiu do império das trevas, saiu do mundo, você agora passa a viver com o Senhor em novidade de vida, e essa vida de Cristo começa a agir na sua vida. Então, esse que é o significado para que vocês estejam onde eu estiver, é porque eu estarei com vocês sempre. Finalmente, o versículo 4, meus irmãos, que agora Jesus vai trazer aqui um versículo muito curioso que vai entrar na pergunta de Tomé. Eu gostaria que os irmãos lessem o versículo 4 agora, por favor. Bem, para Jesus, meus irmãos, era óbvio, era claro. Ora, se Jesus então está 3 anos com os discípulos, e ele está ensinando, ele está mostrando os milagres, Jesus está expulsando demônios, Jesus está curando, Jesus está multiplicando os pães, Jesus fez sinais e maravilhas, e Jesus então ele está fazendo
é algo tão extraordinário que as pessoas percebem que ninguém fez isso se ele não foi enviado por Deus. E quando Jesus se declara a sua identidade, a sua divindade, logo Jesus estava percebendo que ele já sabia o caminho. Então, quando Jesus coloca essa declaração, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então, para Jesus, naquele momento da última Páscoa e a instituição da ceia, saindo já do cenáculo e fazendo essa lição de casa, é como se fosse uma prova de recuperação. Estou dizendo isso porque vocês já sabem tudo o que aconteceu durante os 3 anos, então vocês conhecem o caminho. E aí, meus irmãos, que a gente entra numa crise, é porque nós às vezes também estamos na igreja, 5, 10, 15 anos, achamos que nós aprendemos tudo sobre Bíblia, e Hebreus vai dizer que às vezes nós temos que tomar leite, começar com os fundamentos simples das doutrinas para aprender. Então os discípulos estavam ouvindo tudo de Jesus, mas ainda pairava na mente dos discípulos uma compreensão completamente errada, equivocada. Meus irmãos, para os discípulos, quando Jesus fala de despedida, de que ele está indo para o Pai, para os discípulos seria a maior tragédia e a esperança deles, porque se eles esperavam um Messias, um político, para restaurar Israel do Império Romano, então nesse momento agora seria a maior tragédia para eles. E é nesse momento então que Tomé vai responder: Senhor, nós não sabemos o caminho. Então é nesse contexto, meus irmãos, de João 14:6, é que Jesus ele esperava de que os discípulos conhecessem o caminho para onde ele estava indo. A nossa maior tristeza, meus irmãos, que às vezes nós também, Jesus espera tanto de nós, e nós às vezes não conhecemos o caminho. Então nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque é nesse momento que Jesus precisa nos orientar. Vocês conhecem o caminho para onde vou. E essa declaração de Jesus deveria ser a certeza dos discípulos. Sim, Senhor, nós sabemos, o Senhor vai para o Pai, e nós estaremos aqui fazendo a obra do Senhor, e vamos aguardar o Senhor voltar. Mas para Tomé, ele chega e disse: não, nós não sabemos o caminho. Tomé pelo menos foi honesto, porque às vezes nós achamos que sabemos, e aí Tomé, ele faz uma declaração, uma resposta, ele está sendo sincero, está sendo honesto, nós não sabemos o caminho. Então, meus irmãos, a partir de agora, nós estaremos entendendo o texto de João 14 dentro dessa estrutura. Jesus está ensinando, primeiro ele prepara o coração para que eles entendam a doutrina básica dessa relação com Deus, se é um local céu ou se é a presença constante do Senhor, isso aí não vai importar para nós, mas sabemos que nós estaremos com o Senhor diariamente, mas nós precisamos definir se nós conhecemos o caminho ou não. E se nós não sabemos o caminho, nós precisamos, meus irmãos, começar a conhecer o caminho. E se o caminho é Jesus, nós precisamos conhecer Jesus melhor. Você não pode perder Jesus de vista. Interessante que no Evangelho de João, a partir do capítulo 12 em diante, aí, antes do 14, chegam os gregos e eles estão procurando Filipe e pedindo para que eles tivessem acesso a Jesus. Então, os gregos, meus irmãos, uma representação para o Evangelho sendo proclamado para outras nações, eles querem saber de Jesus. Então, na casa de meu pai, há muitas moradas, há morada para vários povos, várias nações.
tanto os judeus como os gentios. Mas agora esse caminho que vocês conhecem, que eu vou, vocês precisam ter convicção e certeza. Tomé vai responder: nós não sabemos o caminho. Então fica aqui essa reticência, 3 pontos, aguardando a resposta de Tomé. Aí depois nós vamos para o versículo 6, que é entender que Jesus faz uma declaração: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui, meus irmãos, nós temos 3 razões da vida. O caminho é para você não se perder. Vida é para você entender que a vida vai além da morte. Então você tem a verdade, é para você não se perder nesse relativismo que vivemos. E assim então você vai perceber e entender que Jesus, ele é o verdadeiro caminho. Meus irmãos, fica essa introdução ao capítulo 14 de João. Teremos muita coisa boa aí para frente, descobrindo o texto, que aí eu gostaria que você encontrasse aí no capítulo 14, Filipe, está fácil, né? Aí está já no versículo 5. Aí você vai encontrar depois, você vai encontrar Tomé no versículo 5, depois você vai encontrar Filipe, depois você vai encontrar Judas, o não Iscariotes. São essas 3 divisões aí do capítulo 14 que vai estar marcando o texto de João 14. Eu espero então que vocês conheçam de fato o caminho que Jesus está dizendo. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Esperamos então que durante esses dias possamos de fato dar a resposta de Jesus: sim, sabemos qual é o caminho. Vamos então cantar? E assim estaremos finalizando o culto desta noite. Que Deus abençoe, meus irmãos, e nós sejamos ricamente orientados pela palavra dele e possamos entender mesmo, de uma vez por toda, esse texto de João 14. É um texto usado muito no culto fúnebre, mas que tem algo a mais que nós descobrimos nesta noite. Amém. Glórias a Deus. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar ao Senhor. Frutificar. Nós que conhecemos o caminho, devemos também anunciar Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, a outras pessoas, produzindo assim fruto. Amém? Somos por Cristo chamados a frutificar, semente de vida e esperança devemos então semear, compartilhando o amor, a graça e o perdão redentor. Testifiquemos a todos que Cristo é o Senhor. Ele é a videira e o Pai é o agricultor. Nós somos os ramos e a Ele ligados, portão, grande amor, fruto havemos de dar e outros influenciar, testemunhando que em Cristo é quem pode salvar. Produzir fruto que permaneça, frutificar, que ninguém ao meu lado pereça. Este é o desejo do meu coração, ó Senhor, dá-me tua visão, frutificar, meu chamado, minha missão. Somos por Cristo chamados a frutificar, semente de vida e esperança devemos
Nós somos os ramos e a Ele ligados por tão grande amor. Fruto havemos de dar e outros influenciar, testemunhando que Cristo é quem pode salvar. Frutificar, produzir fruto que permaneça. Frutificar, que ninguém ao meu lado pereça. Este é o desejo do meu coração. Ó Senhor, dá-me tua visão. Frutificar, meu chamado, minha missão. Se eu trabalhar, esse fruto permanecerá em vida eterna. A semente lançada vai gerar o sacrifício que Jesus sofreu na cruz. Não foi em vão. Frutificar, meu chamado, minha missão. Frutificar, produzir fruto que permaneça. Frutificar, que ninguém ao meu lado pereça. Este é o desejo do meu coração. Ó Senhor, dá-me tua visão. Frutificar, meu chamado, minha missão. Nós vamos orar, meus irmãos, encerrando o culto desta noite. Que Deus abençoe você e a sua família. Que o Senhor continue te orientando e confortando para você não perturbar, para você não estar em aflição, em angústia no seu coração, diante de tudo que você está passando, está atravessando. O Senhor tem uma promessa para que você creia nele, confia nele, deposite a sua esperança no Senhor. Saia daqui nesta noite com essa palavra de encorajamento. Pai querido, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Neste momento, ó Deus, diante dos pedidos que foram feitos aqui, muitos irmãos se recuperando da Covid-19, agradecemos pela restauração dos teus servos, das tuas servas, principalmente a irmã Maridalva, a Débora, o Bernais, o irmão Evandro, a irmã Cida e outros irmãos. Pedimos pela irmã Iven, a sua recuperação. Tome em tuas mãos a tua serva e outros irmãos, ó Deus, carentes da tua graça e da tua restauração. Pedimos em favor daquelas pessoas que estão precisando de uma cirurgia, de um diagnóstico mais preciso, que tuas mãos milagrosas estejam sobre essas vidas. Pedimos em favor, Deus, da irmã Calmeci, a cirurgia que ela fez, a recuperação que ela está tendo. Louvado seja o nome do Senhor na vida da tua filha. Abençoe também a mãe do irmão Jordan, e que ela, ó Deus, continue confiando no Senhor. Obrigado pela vida das irmãs, dos irmãos, aqui no culto desta noite, e aqueles que não puderam participar, devido, ó Deus, à falta da conexão da internet, mas posteriormente eles estarão tendo acesso ao culto gravado, que eles sejam também edificados. Muito obrigado, continue conosco, nós oramos em nome de Jesus, amém, amém. Queira sentar, meus irmãos, uma oração silenciosa. Deus abençoe a sua vida ricamente.